E aí, mais um encontro nosso desse curso, Técnicas para Resolver Questões. Hoje a gente vai especificamente trabalhar o que tem por trás dessas questões, né? Quais são os aspectos, quais são os critérios, na verdade, as habilidades que um professor que elabora questões precisa ter, né? Então, eu trouxe alguns pontos para a gente avaliar juntos, né? Todos esses pontos eles estão no texto de um professor de matemática na revista do vestibular da UERJ, e o texto é a arte de elaborar questões para o vestibular, beleza? Então, o que cabe a nós, professores, ou ao professor, à professora? Identificar a competência e habilidade que deseja avaliar. Então, a gente vai observar agora, olhar para um texto e falar assim: o que eu quero desse candidato? Que ele saiba o quê? As operações básicas da matemática? Que ele desenvolva e traga para cá estratégias, né, habilidades interpretativas? Ou que ele acesse, a partir da leitura desse texto, como algum elemento da língua, por exemplo, figura de linguagem, pode conduzir, né, ou construir esse texto aqui. Ou eu quero que ele acesse, né, a partir da construção textual, como é que uma função da linguagem, né, ela se estabelece, ou aqui tem uma figura de linguagem, ou uma função da linguagem. Qual é o efeito de sentido, né, que essa figura, essa função causa aqui? O que eu quero? Qual é a habilidade, qual é a competência que eu quero que essa pessoa acesse? Então, vou tentar entender isso. O processo de interpretabilidade. Pode ser. Beleza. Entendi. E a partir disso, eu vou lendo um texto, vendo um gráfico, né, montando uma situação, um problema. E eu preciso estabelecer qual é o objetivo da questão, né? É fazer com que você faça um processo, né? Primeiro eu entendi isso aqui, porque eu preciso entender primeiro esse passo para depois chegar a um outro e automaticamente ter a ideia, falando das operações da matemática, ou eu preciso entender que esse vocabulário aqui, essa palavra, ela geralmente, né, no senso comum, significa uma determinada coisa, mas dentro desse texto eu estou mudando o sentido dela, e aí isso faz com que o aluno vá chegar a uma resposta que não seria uma resposta do senso comum. O que eu estou avaliando ali? E aí, beleza, eu estou com aquele texto, estou com aquele gráfico, né? Estou com aquela propaganda. Depende do gênero textual que eu esteja aplicando, tudo bem? E aí eu vou verificar se aquilo que eu queria que o aluno aprendesse, né? E se aquilo que o texto me traz naquele momento eu consigo interpretar, se de fato está no conteúdo, né, cobrado lá no edital. Por isso que eu já disse a você, é muito importante para o teu processo de interpretabilidade, né, de interpretar questões, de fazer questões mais rápido, ou até mesmo de acertá-las, sair daquela dúvida A e B, B e C, né, daquelas duas que ficam ali, você ler o edital e entender o que cai. Qual é a palavra que a UERJ, né, vai trazer determinado assunto que costuma aparecer na tua prova de outro, né? A gente já falou sobre isso. Então, esse conteúdo que eu queria cobrar tá no edital? Tá sim, então eu posso cobrar dessa maneira. Eu preciso apresentar, então, um problema. Então, toda questão ela vai ter um problema. Mas, Carol, o problema é só na matemática. Não, não, o problema não é só na matemática. A gente sempre vai ter um enunciado que traz um problema, uma lacuna para você preencher. Ainda que eu esteja cobrando para você metáfora, né? Você precisa, eu estou te perguntando uma coisa que eu não consegui achar. A gente poderia pensar assim, olha, eu estou lendo esse texto e agora conversando contigo aqui, eu não sei o que eu encaixaria. Eu sei que eu tenho esse grupo aqui de palavras, esse grupo teórico, metáfora, metonímia, eufemismo, ironia, hipérbole. Eu tenho esse grupo, mas nesse caso aqui, qual seria o melhor para eu colocar, para eu encaixar? Então eu tenho um problema ali para avaliar, tudo bem? Então toda questão apresenta um problema. E a gente vai, a partir desse problema, né, elaborar um suporte. Esse suporte, ele tem uma contextualização que é muito, muito, muito importante, no caso dos vestibulares da UERJ, principalmente,
que vai te levar à condução, né, para que eu tenha uma proposição, que é de fato, e aí, me diz o que que é. Mas primeiro você já leu, né, a contextualização e ó, tô ambientado. E tô excluindo algumas coisas que eu tinha pensado sozinho. A questão me levou para um lado e eu estava até achando que era outro. E principalmente em questões de grupos, né, de bancas sérias, eu não posso ter elementos que desviem a atenção de vocês, para que vocês errem. Né? Não posso ter chamadas pegadinhas. Isso é coisa do século passado. Né? Não tem como o professor fazer pegadinha, não tem como o vestibular fazer pegadinha. Então a gente foge desse cenário. Né? A gente tenta trazer ao máximo para vocês clareza. Perguntas como, exceto, para você marcar errada, quando você tem um vestibular que é sério mesmo, ele não traz isso para você. Tudo bem? Então, o que a gente vai avaliar vai ser um texto, né, uma figura, um gráfico, a partir de algumas considerações que a gente faça ali, com alguns elementos, no meu caso, da língua portuguesa, da literatura, do processo de construção de um texto, e a partir dali estabelecer alguns objetivos para que vocês preencham essa lacuna que a gente deixou ali, com sempre conteúdos que vocês já viram. Lembrando que o vestibular ele vai cobrar o nível, né, do ensino médio. Os alunos, então, que saíram do ensino médio, eles devem ser capazes, né, de fazer essas questões, porque aqueles conteúdos já foram vistos de alguma maneira. Tudo bem? Então, a gente vai ver agora um texto que eu separei. Vocês podem dar uma pausa e tal para ler junto comigo. Eu vou ler, né, aqui com vocês e vou tentar aplicar algumas coisas aí. Vou dizer o que eu estou pensando. Tudo bem? Então vamos lá. Ó, eu tirei só um trechinho, né? A fonte é o jornal É o País, de um texto que é bastante interessante, né? E poderia estar facilmente numa prova, adaptado, poderia, que é Como Somos Alegremente Tóxicos no Instagram. Algumas redes sociais viraram propagadoras de uma positividade contraproducente ao projetar vidas perfeitas nos perfis e contribuir para que seus usuários ignorem uma realidade mais ambígua. Imagine um lugar onde qualquer sentimento, exceto a felicidade, fosse proibido. No começo, você talvez ache que esse lugar utópico seria excelente, mas diversos estudos e especialistas chegaram à conclusão contrária. A imposição do pensamento positivo como única solução para os problemas, desterrando as emoções negativas, é conhecido como positividade tóxica. E, segundo um artigo acadêmico publicado em maio pela Associação Nacional de Educação dos Estados Unidos, pode tornar essas emoções negativas ainda mais fortes. Por quê? Porque quando uma pessoa é obrigada a se sentir otimista e não consegue, tende a enfrentar uma sensação de fracasso. Vocês já podem ter percebido que esse texto ele vai defender uma ideia, que olha, as redes sociais viraram, né, são propagadoras de uma positividade contraproducente e eu vou tentar ao máximo trazer estratégias, elementos aqui para que você entenda esse meu posicionamento, a ponto de dizer assim, eu posso até não concordar, mas faz sentido o que você está falando. Então, esse é um texto de base argumentativa. Eu já pensando que é um texto de base argumentativa, né, que vai trazer alguns estudos e tudo mais para embasar o seu posicionamento, eu pego todas as características que tem em textos de caráter argumentativa, ou melhor, de tipologias argumentativas, de uma tipologia argumentativa que tem predominância, né, nessa forma de escrever textos, que é defendendo alguma ideia e tudo mais. Então, uma delas são os métodos de raciocínio, né? Outras são as estratégias argumentativas. Então, métodos de raciocínio e estratégias argumentativas, as mais variadas possíveis, elas estão na composição, na construção de texto de caráter argumentativo. Então, tudo que tenha caracterização ou que ajude na construção de um texto argumentativo pode ser passível de questão aqui. Só que tem alguma coisa aqui que me salta aos olhos, que é
a ideia de citar um artigo, né, de falar que, olha, eu não estou pensando isso sozinho, eu estou pensando com outras pessoas e tudo mais, né? Segundo um artigo acadêmico publicado em maio pela Associação Nacional de Educação dos Estados Unidos, ou seja, eu trago um peso, não sou eu que estou falando, a galera da educação dos Estados Unidos que está falando isso também. Eu já achava até, mas eu estava meio que achando sozinho e tal, blá, blá, blá. Então, isso está me saltando aos olhos aqui. O que eu faço? Será que dá para eu fazer alguma questão relacionada a isso? Será que está no edital? Você já pode perceber que está no edital, construção de texto, textos de caráter argumentativo. Então dá super para eu fazer. Aí o que eu observo aqui? A referência à Associação Nacional de Educação dos Estados Unidos, no primeiro parágrafo, constitui o seguinte tipo de argumento: A. Dedutivo. B. Silogístico. C. Sofismático. D. De autoridade. Repara que todas essas alternativas, elas são verdadeiras dentro do campo de estudo de vocês. Então, pô, já vi essa palavra dedutivo, também já vi silogístico, silogismo, né? Deve vir de silogismo. Já, sofismático de sofisma, já vi. E argumento de autoridade, já vi também. Então, tudo isso você já viu estudando textos argumentativos. Eu peguei tudo que poderia, né, nesse caso, porque só são 4 alternativas erradas e uma certa. Peguei tudo isso e trouxe aqui para fazer essa questão, te colocando no mesmo campo, né? Olha, tem uma questão de construção de texto, vou voltar aqui rapidão, porque a gente pegou um trechinho só, não daria para eu colocar um texto grande aqui, eu queria aproveitar uma parte dele e mostrar como o meu olhar vai direto. E eu peguei isso e, vou trazer aquela matéria de lá. Como eu estou falando, né, de uma autoridade no assunto, que é a Associação Nacional de Educação, ela começou a falar sobre essa pesquisa, esse estudo, eu vou por argumento de autoridade. Argumento de autoridade é uma estratégia argumentativa que é muito utilizada nos textos argumentativos, né? Nos textos de tipologia argumentativa. Inclusive, no teu texto, na tua redação. A tua redação, dissertação argumentativa, base argumentativa e vira e mexe você cita alguém, né? A importância é até que essa citação você já tenha visto, tenha lido, mas é um elemento para trazer consistência ao que você está pensando. Então, é a partir desse caráter, né, o mais objetivo possível, que a gente vai pensar o que pode cobrar de vocês. Então, qual é a lacuna aqui? Gente, eu tenho todas essas possibilidades. Me ajuda a perceber dentro desse problema dessa indagação que eu fiz aqui, o que encaixaria melhor nesse argumento que eu li lá no texto? Então, eu estou lendo um texto, sempre buscando análises de todos os elementos que eu aprendi na literatura e na língua portuguesa. Tudo bem? Então, é a partir desse pensamento, dessas estratégias, que a gente vai começar a pensar a partir de agora, né? Quando eu leio um texto de caráter argumentativo, o que eu posso cobrar? Ou o que eu estudo lendo esse texto de caráter argumentativo? Tudo bem? Isso vai agilizar muito, muito mesmo, a tua maneira de estudar. Né? Quantas pessoas já estão estudando há muito tempo ou já terminaram todo o conteúdo e não sabem mais para onde ir? Talvez, né, esse caminho seja o que a maioria consiga abraçar para, de fato, acertar todas as 7 questões que aparecem lá na prova de língua portuguesa. Além das questões intertextuais que a gente também vai ver por aqui, tá bom? Um beijo grandão para você. Espero que você tenha curtido esse nosso encontro aqui e até uma próxima.